Bom, queríamos começar pelo tema quente de hoje, que foi a sessão do Supremo, que decidiu que Renan Calheiros não pode assumir a presidência da República, mas continua presidente do Senado. Qual que é a sua interpretação para essa acomodação? Eu vou lhe responder com muita dor no coração, porque eu sou um profissional do direito, eu sou professor de direito constitucional, embora as pessoas não saibam, eu sou advogado, militante, e o que eu estou vendo no Brasil me rememorou, hoje com muita dor, a frase do velho Rui Barbosa, né? O judiciário é o poder que mais tem faltado à República. E isso não só, por exemplo, na questão da apreciação do golpe de Estado, né, de um impeachment sem crime de responsabilidade, presidido por um ministro do Supremo, mas a troca de chumbo, né, vulgar, de um ministro dizer que o outro é doido, de um ministro dar uma liminar proibindo o presidente escolher de livre escolha um ministro. Um ministro pediu o impeachment do outro, Gilmar Mendes pediu do Marco Isso Aurélio. tudo é chocante e introduz na barbárie brasileira, né, que é uma consequência esperada por mim do golpe, introduz a última variável de insegurança, que é não contarmos com um judiciário severo, sereno, sóbrio, que é tudo que nós precisamos. Viramos uma terra sem lei, uma república bananeira. Eu jamais aceitaria chamar o meu país de uma república bananeira, mas nesse instante nós estamos em estado de anarquia. A origem disso, então, na sua avaliação, é o impeachment? O impeachment sem crime de responsabilidade? É o golpe. Isso gerou a... É o golpe de Estado, porque há sacralidades, né? A selva de onde nós viemos, em que a gente exercita nossos apetites pela violência, pela força, ela, ao longo dos milênios civilizatórios, ela vai sendo substituída por um conjunto de regramentos, de símbolos, de vênias, de acatamentos, que vão dominando os nossos instintos bestiais, né? E isso a humanidade inteira. Nós brasileiros, retardatariamente, replicamos a institucionalidade pacificada na velha França, né, em Montesquieu, na repartição dos poderes, no controle recíproco dos poderes, né? Aprendemos um pouco com Tocqueville, né, especialmente que eu tenho lido novamente no Democracia na América, copiamos o presidencialismo norte-americano na vã ilusão de que copiar instituições dos outros nos permite receber o mesmo benefício civilizatório, e hoje no Brasil nós estamos violando rápida e aceleradamente tudo isso. Por quê? E a minha geração só ganhou. Nós vimos uma ditadura, conquistamos a redemocratização do país, conquistamos a estabilidade da moeda. Nisso tudo eu estava ali ajudando como militante e tal. E pela primeira vez a minha geração, eu tenho 59 anos, 36 anos de militância na vida pública brasileira, descontada a minha militância no movimento estudantil, que me acrescentaria mais uns 6, né? E nós agora só regredimos. Só regredimos. Por quê? Porque se violou um elemento estável e simbólico básico, que é, no presidencialismo, o presidente só chega a esse lugar eleito pelo povo. Claro. Nós temos um sem voto, projetando um modelo de economia política jamais pactuado com a sociedade brasileira para servir a uma minoria escravocrata, plutocrata e corrupta. Mas antes de entrar nesses aspectos, eu queria só esgotar o caso Renan. O que é mais grave na sua avaliação? É um presidente do Poder Legislativo ser afastado por uma decisão liminar, ou a mesa diretora do Senado se reunir e não cumpri-la? E de repente você tem a plutocracia, como o senhor fala, quer dizer, se manifestando por editoriais. O Renan, que até ontem era o inimigo, passa a ser um personagem central da estabilidade. Os argumentos jurídicos, não digo jurídicos, mas usados na sessão de hoje do Supremo, passavam pela questão econômica. Veja, bom, até gostaríamos de afastar, mas não podemos afastar porque ele é importante. Quando eu ouvi, eu assisti a sessão inteira, quando eu ouvi, respondendo objetivamente, o que é mais grave? São as duas faces da mesma moeda. Porque, na medida em que o Renan responde a 11 inquéritos, já renunciou à presidência do Senado, volta, é eleito por uma maioria, com todos os seus atributos negativos, inclusive de réu, ou de respondendo a 1000 inquéritos. Na medida em que o inquérito que deu vezo a seu afastamento tem 9 anos sem andar no Senado, como há 80 políticos sem julgamento com 14 anos de espera, então você tem, o caldo de cultura vai se formando. Então é o mundo da selva, é o mundo da incivilidade, é o mundo da barbárie. E aí maiorias elegem corrupto presidente de um poder, como é o caso do Eduardo Cunha. O Supremo demora para julgar, e aliás o Judiciário não julgou dezenas de processos que definiam claramente
pelo menos com grande aparência, que ele era um marginal. Né? E hoje você tem o país obrigado, país de leigos, obrigado a entender por que o Eduardo Cunha foi afastado da presidência da Câmara e o Renan Calheiros foi mantido. Qual é a diferença, na sua opinião? Eu vi a filigrana jurídica. O ministro disse que o Eduardo Cunha foi afastado não porque era réu, embora haja ali um julgamento em andamento, suspenso por um incompreensível pedido de vista do ministro Toffoli, que não devolve. Isso trabalhando sobre a sucessão federal, ou seja, o destino das maiores nações do planeta, com esse nível de superficialidade, para não falar leviandade. Então, eu estou chocado. Né? Qual é a razão que eles alegaram? É que a razão do afastamento do Eduardo Cunha foi que ele estava da ponta onde estava como presidente da Câmara, atrapalhando as investigações. Ora, e o Renan não? Claro. Mas o Renan não fica por o ser Renan mais... um pouco pior. Mas ele não fica o por Renan ser um mais... pouco pior, deixa eu só explicar. Todos os ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República são sabatinados no Senado. Portanto, mais constrangedor e gravemente, a severidade, se a lei diz assim, deveria ser feita em matéria em direção ao Renan. O Supremo se dobrou ao Renan, na sua visão? Assim? Na minha opinião, sem dúvida. Agora, achou uma conciliação vergonhosa, na minha opinião. Se dobrou a pedido da plutocracia, porque o Renan é mais instrumental para esse projeto não é, econômico? assim fica parecendo, especialmente porque alguns ministros afirmaram, e me dói muito o que eu estou dizendo, que uma das razões de fazer esse retorno era de que o país precisa do Renan para fazer passar, basicamente, uma violenta revogação da Constituição de 88, com todas as características de inconstitucionalidade, que essa criminosa emenda 55, que se nobilita dizendo que o governo não pode gastar mais do que arrecada, mas deixa a mais perversa, descabida, selvagem e volumosa despesa pública livre de qualquer controle. 47% do orçamento brasileiro é juro para dívida. Mas a finalidade da PEC... Isso está fora da PEC. A finalidade da PEC não parece ser justamente essa? Congelar todo o resto para que o Brasil possa continuar pagando... Para quem sabe, é evidente que está se enganando a população com esse valor nobre, correto, de que o governo está gastando demais e que nós temos que pôr um fim a isso. Só que o gasto per capita no Brasil, hoje, em educação, saúde e previdência, estão, esses gastos, abaixo da média dos países semelhantes ao Brasil na OCDE. E o único exorbitante gasto, sem qualquer explicação técnica, antissocial e trilhão de real, em período de 1 ano e meio, é juro para banco. E isso está livre de qualquer alcance da tal PEC da morte. De qualquer discussão. Mas o senhor falou que o Brasil está num estado de anarquia, né? Pelo fato de ter um governo que chegou ao poder não pelo voto, mas por um golpe. Como que se sai dessa situação? Porque há discussões, quer dizer, há pessoas que defendem direta já, outros defendem